Boa tarde a todos. Eu estou aqui com a psicóloga Sônia Maria Estácio Ferreira e a gente vai conversar um pouco sobre entrevista motivacional, né? Eu gostaria primeiro que ela falasse um pouco dela, né? O que ele trabalha, como ela trabalha, e aí a gente entra no tema de hoje, que é entrevista motivacional. Boa tarde, Sônia. Muito Boa bem-vinda. tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que estou feliz aqui de estar com você, viu? Muito bom. Me fala um pouco da tua carreira, Sônia, para a gente poder entrar na entrevista motivacional. Eu já estou formada há mais de 20 anos, né? E no início da minha carreira eu comecei já com a intervenção psicoterapia breve psicodinâmica, né? E aí no meu caminho eu fui para a psicossomática, da psicossomática para as dependências. Nas Uhum, dependências eu consegui chegar no transtorno do controle do impulso, que eu estou lá no Hospital das Clínicas até hoje, né? Hoje como uhum. coordenadora da intervenção motivacional. E eu tenho as abordagens da TCC, comecei por conta do Hospital das Clínicas, a terapia focada em esquemas, e agora fazendo a certificação internacional de terapia focada nas emoções. E gosto muito de trabalhar com as dependências, principalmente as dependências comportamentais. Que bom, que bom. Me diz uma coisa, Sônia, o que é entrevista motivacional? E por que se chama entrevista? Isso sempre me inculcou, né? Por que algo que a gente sabe que não é uma entrevista se torna com esse nome entrevista motivacional? E é bom você perguntar, porque inclusive os clientes lá que a gente começa no Hospital das Clínicas, eles chegavam meio esperando uma entrevista, né? E na realidade a gente faz uma intervenção. Mas é importante diferenciar. O nome entrevista motivacional é porque o Miller e o Honig, eles entendem como uma conversa, um estilo de conversa colaborativa. Então, é como se você realmente estivesse entrevistando a pessoa e querendo tirar da pessoa motivos para mudar de comportamento, uma vez que esse comportamento é disfuncional, né, e que traz muita dor, muita angústia. Então, Uhum. por isso que chama entrevista. É um estilo de conversa colaborativa. Interessante isso, né? Porque a gente tem uma ideia de entrevista, né? E na realidade a gente percebe, por exemplo, a entrevista motivacional, ela tem fases, né? Onde a gente vai buscar mais ou menos onde o cliente está, em que fase ele está. Como que é isso, Sônia? Que fases são essas e por que isso aparece? De que forma isso aparece? E isso a gente usa na intervenção, Fátima, porque, inclusive, o Miller e o Honig, no início também dão ainda, né, importância ao que o Prochaska e de Clemente, eles fizeram aquela espiral da mudança, né, por conta do quão difícil é a gente mudar um comportamento, principalmente o comportamento dependente, né? Então, a gente começa, inclusive, com os clientes dentro do Hospital das Clínicas, pela espiral de mudança. O que é a espiral de mudança? E a gente chama de roda de mudança. Uma vez que você. Quando você chega, às vezes, no tratamento, ou às vezes nem sabe, eu tenho um ciúme tremendo, ou eu amo demais, ou eu compro demais, ou eu como demais. Mas eu como demais, é um comportamento que. Mas esse comportamento vai me fazendo mal, e eu não sei o que é. Então, quando eu não sei o que é, a gente chama de fase de pré-ponderação. O que é isso? Uhum, É uma fase onde eu ainda nem pondero que eu tenho um um problema. problema. Estou fora da roda da mudança. Né? Quando eu começo a perceber, não, mas isso está me incomodando, não está legal, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar ajuda, e eu começo a procurar, será que tem algum lugar? E aí vou numa internet, eu vou buscar alguém que conheça, eu já estou ponderando mudar, aí eu entrei na roda. E quando eu entro na Hum, roda da mudança, eu não saio mais. Eu fico lá na roda. Então, na ponderação, é quando eu vou buscar saber. Encontrei,
eu me determino a mudar, é a segunda fase da roda da mudança. Então, não, Uhum, eu achei, agora eu vou atrás, eu vou ver, eu vou marcar, eu vou agendar, eu me determino. Encontrei, marquei, agendei, começo a trabalhar, eu vou para a fase de ação. Então, eu começo a tomar atitudes diferentes em relação àquilo que eu estou vivenciando e que está me fazendo muito mal, é um comportamento totalmente disfuncional. Estou na uhum, ação, estou fazendo um tá. monte de ações, estou lá um tempão. Da ação, a gente passa a uma outra fase, quando a gente já mudou, já está melhor, já não está mais ou comprando impulsivamente, ou não está comendo impulsivamente, vai para uma fase que a gente chama de fase de manutenção. Perfeito. E não sai da roda. Né? Não, tem cura? A gente sabe que dentro dos processos psicológicos não existe cura, mas existe controle. E dentro dessa roda, ele conseguiu encontrar o controle do comportamento disfuncional. Agora, Uhum, tem dois probleminhas dentro desta fase, desta roda, que a gente chama de recaída e lapso. Então, quando a isso é muito gente tem importante. um lapso, por exemplo, o lapso é quando a gente dá um pequeno escorregão. Eu estou lá fazendo as ações, tá tudo bem, mas de repente algo, um gatilho me acionou emocionalmente, eu fiquei muito triste, muito mal, eu vou buscar o quê? Prazer aonde? Onde o meu cérebro conhece, né? E aí é o que que é? Ou é compra comida. Aí eu dou um escorregão. Mas eu dei o escorregão e eu percebi que, opa, eu estou em tratamento, olha o que eu fiz, eu escorreguei e tal, eu volto para a mesma fase que eu estava. Agora, de repente, algo muito forte acontece na vida. Por isso que a gente fala que não tem cura, porque a gente está lá nesse processo o tempo todo. Então, aí, de repente, vem algo muito forte, emocionalmente me abala demais, aí eu não aguento, eu fico mal, eu fico depressivo, ansiosa, onde o meu cérebro sabe que eu busco prazer naquele comportamento que eu tinha anteriormente. Então, eu volto para lá e fico lá e vou cada vez mais voltando àquele modo que eu operava anteriormente. Então, é uma recaída. Ah, mas Sônia, chegou na recaída? Não. Por isso que a gente também, no tratamento, quando a gente faz o tratamento, né, a gente faz aquele projeto de futuro para prevenção de recaídas. Então, a gente traz um monte de comportamento. Quando ele cai para a recaída, ele não volta para a fase que ele parou. Ele volta de novo para a roda. Aí ele se determina, mas ele nunca sai. Ele nunca mais vai para pré-ponderação. Ele vai para ponderação, determinação, por isso que é roda, né? Essa roda é do Prochaska e do Di Clemente. E é entendi. importantíssimo saber isso. Eles começam a se identificar, eles começam a se encontrar, onde eles estão, para saber que caminho vai trilhar. É, porque na realidade você estava falando isso aí, que eu estava pensando assim, não dá para ele voltar para a pré-ponderação, porque a pré-ponderação, na realidade, pelo que você me falou, o indivíduo não tem consciência da doença, Isso, verdade, perfeito. Isso mesmo. né? Então, necessariamente, ele tem que manter-se na roda da Da mudança. ponderação, da Aí ele mudança. volta, só que, veja, no lapso, se ele está, vamos supor, em manutenção e teve um lapso, ele recorre ao, opa, pera, já volto a fazer o que eu estava fazendo, eu volto para manutenção, ou volto para Correto. ação e manutenção. Agora, na recaída, como ele Não, vai pelo processo todo disfuncional, ele começa a ponderar de novo, volta a procurar, se determina, aí ele começa a roda novamente. É, entendi, entendi. Agora me diga uma coisa, você falou em dependências comportamentais, né, ou transtornos do impulso. Agora, eu posso usar a entrevista motivacional para outras patologias, tipo perfeito. uso e abuso de substâncias, Sim, a que funciona depender. muito parecido, né? Não, começou com as dependências químicas. O Ronick e Ótimo. o Miller, eles começaram com as dependências químicas, né? E a gente, trabalhando lá no Hospital das Clínicas, a gente viu que também dava para a gente começar a colocar no nosso tratamento e estamos tendo bons resultados com a intervenção motivacional. Então, sim,
para dependências, química, comportamental e relacional, amor e ciúme, né? O T que também mexe com relação, mas tem as explosões. Uhum. Então, também transtornos de escoriação, tricotilomania, tudo isso também a gente trabalha a motivação para Automutilação também? reconhecer. Sim, a gente Automutilação? também. Agora, para outras, tipo depressão, ansiedade, tem possibilidade? A depressão e a ansiedade, ela vem recorrente, né, mas É. a gente pode, se a pessoa não tem consciência do que é, a gente pode, inclusive para motivá-lo, porque a depressão traz, a gente sabe que jamais é mais química, né, e muito forte. Mas, veja, a intervenção motivacional, até para uma atendente de um consultório ou de um escritório, se ela não tiver, a empatia, a forma de lidar, porque tem todo um processo dentro do estudo da intervenção motivacional. Ela se utilizando disso para tomar um medicamento no ambulatório. Muitas vezes o paciente é refratário, ele não quer, né? Então você tem como chegar com essa conversa colaborativa e nunca impondo, né? A gente nunca impõe o que a gente acha bom, mas a gente vai eliciar do paciente esses motivos para poder tomar um É, medicamento. porque na realidade, quando você fala em medicamento, né, e quando a gente fala, o indivíduo ainda não tem clareza daquilo que ele tem, por exemplo, o indivíduo que tem dependência alimentar, ele não tem clareza que ele tem uma dependência alimentar, tá? Então ele fica naquela frase, também, não é também chamada de pré-contemplação, Eu não consigo, eu não, sim, né? é pré-contemplação, contemplação ou São preponderação ação e ponderação. ponderação. É a Perfeito. mesma coisa, é Maravilha. isso mesmo, Tá. isso mesmo. Então, é assim, quando ele não está ciente disso, fica muito mais difícil ele buscar ajuda. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existem pacientes que querem ajuda, mas não querem uma ajuda farmacológica, Isso. né? Então, se a gente for pensar na intervenção motivacional, ela também vai ajudar esse indivíduo a entender, a poder ter consciência do para que ele precisa daquela medicação. Perfeito, perfeito. É Perfeito. isso? Eu uso, inclusive, com os meus clientes no individual, porque muitos vêm, né, com essa, ai, não, eu vou ficar dependente, eu vou. E aí eu mostro como é que funciona e vou trabalhando para que ele vá se conscientizando do que é saúde, do que é doença, e poder ele mesmo falar, não, então eu acho que eu preciso mesmo. E eles vão buscar o psiquiatra e vão buscar ajuda mesmo. E depois Porque na melhora. realidade a medicação, na realidade, eles também têm que entender que a maioria das doenças tem uma questão química, né? Isso, isso, Que são isso. neurotransmissores que, na realidade, de alguma forma, não produzem o suficiente de serotonina, noradrenalina, adrenalina, seja lá o que for. Para poder trazer esse prazer que tanto é necessário para lidar com todas estas dores. É isso aí, né? Então, eles precisam compreender isso, mas não Uhum. de novo, né? A primeira, eu acho que assim, o mais importante a gente falar quando a gente trabalha com a intervenção motivacional é que nós, como psicoterapeutas, a gente traz já desde a nossa formação de que a gente tem que saber de tudo e que a gente já traz até uns pseudo-saberes. E quando a gente está diante do paciente, Rogers traz muito isso, né? É olhar aquele ser que está na tua frente, sabendo que ele tem potencial e que ele sabe de si mesmo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou impor nada, eu não vou mostrar, eu vou junto com ele, por isso que é conversa colaborativa, junto com ele trabalhar estas questões para que venha dele esse não Uhum. reconhecimento de, não, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tomando caminhos mais saudáveis, né? Entendi. Agora, você estava falando de lápis e recaída, né? E eu comecei a pensar aqui, né? Porque normalmente pacientes que têm dependência comportamental, né? Eles veem o lapso também como uma recaída, né? Porque eles têm uma questão dicotômica, do tudo ou nada, Uhum. né? Então, puxa, fui jogar hoje. Já que eu joguei, agora eu vou jogar para sempre, É, né? Onde a TCC, de alguma forma, ela vem diretamente aí, até para ele poder entender
essa forma de raciocínio, né? Sim, Faz sim. sentido isso? Faz sentido. E na intervenção motivacional, quando a gente trabalha, então aí já é da intervenção motivacional, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é a questão da ambivalência, que é aquele conflito psicológico entre o prazer e o desprazer, entre os prós e os contras daquele comportamento disfuncional, né? Então, a primeira coisa a gente trabalha com eles isso, traz deles, né? Bom, então vamos pensar, né, nesse seu comportamento, porque ele já tem ideia de um comportamento. O que que traz de prazer? Ele traz todos os prazeres. E o que traz de desprazer? Primeiro a gente começa com um comportamento que está disfuncional. E aí Funcional, eu trabalho perfeito. assim, agora fecha os olhos, entre em contato com você, como é que você gostaria de ficar em relação a essa dependência, né? E aí vamos imaginar o que seria de pró, o que que traria coisa boa e o que seria contra. Ah, mas não tem contra. Não, tem contra também. Vamos Era ver isso que eu ia perguntar. Eles conseguem ver o contra? é difícil, mas eu Difícil. fico lá, não, busca. Ah, não, realmente, aí como é que eu vou fazer? Vai ser difícil eu achar alguma outra coisa para ter prazer, tá? Então, isso também é um contra. O meu cérebro estava acostumado a fazer aquele caminho, e agora? Eu vou ficar perdido? Como é que vai ser? Né? Então, nunca mais eu vou poder fazer? Tem muito isso. Uhum. Nunca mais eu vou poder comer aquilo que eu gosto? Nunca mais eu vou poder comprar? Não. A gente vai aprender a usar o freio, né? Porque se a gente está trabalhando com transtorno do controle do impulso, Impulso, vamos aprender a usar o freio, né? Vamos aprender a controlar. Ah, Até entendi. com dependência alcoólica, né? O que a gente vai fazer é dentro daquilo que o cliente está disposto, né? Eu tenho a história de um cliente meu particular, que ele chegou para mim e falou assim: "Eu não quero parar de beber. Eu sei que me faz mal, e eu não quero". E quando eu fiz a especialização, a gente sabia que, assim, o ideal é parar, né, quem tem Uhum. o alcoolismo. E eu falei: "Bom, se é isso que você quer, vamos lá". E ele foi, ele se dando pequenas metas, ele se autocontrolando, e todas as semanas a gente conversando sobre, né, e foi muito rico esse processo. E ele conseguiu. Todos vão conseguir? A gente não sabe, cada um sabe de si, né. E provavelmente quando chegar no momento que vai perceber que não consegue, aí então vai provavelmente estará mais disposto a falar: "Não, isso está me fazendo mal, eu vou precisar mudar". Por isso que quando eu trabalho o freio, eu falo que Hum. tem a condição de extinguir o comportamento ou de controlar. A gente vai, né, buscar o que vai ser melhor naquele É, momento. porque na realidade esses pacientes, né, na realidade mais impulsivos, eles têm o impulso e a ação, né? Entre o impulso e a ação não tem nada, Não, não, não né? E tem a gente nela, sabe que não tem nada que breque, né? O freio ali não não, existe. não existe freio, não existe, né. E quando eles compreendem, eles se encaixam, né. E quando eu mostro um quadro, como a gente trabalha no Hospital das Clínicas com vários transtornos dentro do impulso, né, eu mostro os quadros e falo assim: "Onde vocês se encontram? Onde vocês se", e aí eles mesmos vão se encaixar em vários, né, que tem os Uhum. multiimpulsivos, ou num Sim. só, ou em 2, né. Vão Uhum. reconhecer onde está a falha no breque, né. É E, muito por exemplo, né, dentro da tua experiência, né, onde está a falha no breque? Em alguns pacientes. Onde você acha que pode aparecer? É é, na o forma de pensar sobre as consequências que vão ter? a Não. falha vem no emocional, Fátima. Vem do Eu emocional. eu acredito, né, que a gente dentro da terapia focada em esquemas e emoção, a Dá para gente ver o conteúdo sabe da emocional. esquemas os esquemas disfuncionais e o que de dor trouxe. Então, lá a gente trabalha muito depois da intervenção motivacional no grupo, a Uhum. gente faz com eles aquela linha da vida,
né, que é da TCC, aonde assim, onde você lembra que você começou com esse comportamento e o que é que estava acontecendo naquele momento? Vamos voltar naquele tempo. O que é que estava acontecendo naquele momento que te fez despertar para buscar prazer e aí o freio não funcionou, começou a não funcionar mais, né, para aquilo que te dava prazer. E é claro Sim. que vem o emocional, então tem algo que lá atrás foi o gatilho, e através desse gatilho foi o cérebro, é claro, encontrou a forma mais rápida de buscar prazer, parou de produzir por si só noradrenalina, dopamina, endorfina e só vem pelo prazer do comer, do beber, do fumar, do jogar e comprar e tudo mais. Mas se a gente for pela TCC, Sônia, na realidade o que a gente pensa também é o seguinte: o que falhou ali, entre aspas, né, não gosto muito dessa palavra, é o pensamento. É a forma que ele significou o contexto. Então, por Lá exemplo, atrás, quando o lá atrás, emocional, quando o lá atrás, emocional quando o emocional falou. apareceu, Isso. né? Porque é a mesma coisa, né? Se você for pensar no impulso, na ação, esse paciente ele não para entender a consequência do ato, Não, não. né? O dado principal ali é prazer, seja ele qual for. Por isso, gatilho, onde eu vou encontrar? Lá, vou lá e pego. Eu não, nem paro para pensar. Né? Exatamente. Aí, quando a gente faz o tratamento, eles passam também, dentro do próprio tratamento, a encontrar formas de refletir sobre, e aí a gente traz os conhecimentos, os pensamentos automáticos e tudo mais, que também eles aprendem a controlar os pensamentos e tudo mais. Sim, sim. Tá? E com isso, na realidade, a gente tem uma regulação emocional, né? Perfeito, perfeito. Né? Que aí vai Que gera o regulando. quê? Há uma sensação de equilíbrio, na realidade, tá? Ele não vai estar curado, porque a gente sabe que não existe a cura, né? Mas Mas ele tem existe controle. Isso, mas existe a possibilidade de controle, dele poder Isso. perceber, tá? Porque às vezes a gente está tão acostumado a fazer A, que a gente vai fazer A, A, né? E muitas vezes a gente começa a entender e faz o B, tá? Mas aí nós temos que fazer o B mais vezes para poder deixar o A subir, Isso, isso. né? E E é muitas o vezes encontrando prazeres onde o indivíduo achou que não existia, até esqueceu, né, Fátima? Muitas até vezes esqueceu, tira lá atrás e até aí esqueceu. esquece. Então é o retomar esse prazer de uma forma mais saudável, né? Então, muitas vezes, Uhum. conversar com amigos dá prazer. Eu esqueço até dos meus amigos. Quem está lá hoje, independente da internet? Está lá, Sim, ó, né, na telinha e esquece que tem amigos, esquece que tem uma arte que gostava de fazer, ou tocar música, ou assim, tantas outras formas que a gente tem de buscar prazer. uhum. Mas aí fica focado só. Por isso que a gente vai trabalhar também, inclusive, foco, onde está esse foco, né? Que lugar que está, como é que a gente pode mudar esse foco? E dentro Exatamente. da intervenção motivacional, então, que a gente trabalha a ambivalência, a discrepância, o quanto eu Pância. estou distante, e aí a gente traz os valores, porque se afastam de valores. E quando a gente começa a trabalhar os valores, eles começam a tomar um susto. Nossa, eu não me dei conta do que eu fazia isso. Isso tudo através das conversas, né? E o Sim, quanto eu estou distante desse valor. E o que eu preciso fazer para voltar para esse valor? Através de perguntas abertas, reflexões. E tudo isso a entrevista motivacional traz para a gente trabalhar com eles, né, a intervenção. Na porque intervenção. normalmente, na realidade, esses clientes, né, de alguma forma, eles estão tão infelizes, né, que eles querem, na realidade, um prazer imediato, né? Eu preciso daquilo já. Isso, E isso. que, na realidade, não preenche nada. Porque da Nada. mesma forma que ele foi ali, logo depois ele se sente desesperançado, envergonhado, culpado, né? Então, ele cai numa roda também
que ele não sai desse contexto, né? Sim, sim. E vem através das crenças também, né, Fátima? Porque Lógico, é bem sim, isso. Então, se lá de trás eu trouxe crenças disfuncionais e isso me levou aos pensamentos disfuncionais, eu continuo. Então, assim, de repente, eu não tenho dinheiro. Por exemplo, aconteceu isso no nosso grupo agora atual. Eu não tenho dinheiro, eu estou com dívidas mil, eu estou trabalhando dentro do foco do financeiro para poder sanar essas dívidas. Mas os meus amigos vão sair e criar uma viagem e eu já estava me preparando para essa viagem. Aí o que que vem? Vem aquela questão de eu não consigo dizer não para esse prazer que eu quero ter junto com eles. E como é que eu vou fazer? Eu vou decepcionar meus amigos? Vem a crença disfuncional lá de trás, que eu tenho que agradar todo mundo, que eu tenho que ser boazinha para ser amada. Então, tudo isso a gente vai realmente trabalhar, né? Tanto no tratamento dos transtornos, sejam eles quais forem, como também dentro da intervenção também a gente pode, se aparecer, se ele trouxer, trabalhar. entendi. Perfeito, Soninha. Adorei. E aí, quando Adorei assim aqui. eles conseguem fazer alguma coisa, outra coisa que é importante a gente fazer são os reforços positivos. Então, todas Ah, as vezes que sim. eles, né? Ai, olha, viu? E aí a gente vem com aquele reforço positivo, eliciando mais possibilidades de fazer mais coisas positivas dentro deles, né? Tá. Ô, Sempre Sônia, eu vou fazer uma pergunta, na realidade, que é uma coisa que as pessoas não falam em geral, tá? Nenhum tá. terapeuta fala em geral. A gente fala dos casos que deram certo, tá? Agora, a gente sabe que existem alguns casos que não dão certo, Sim, sim. tá? Você já pensou nisso? Já Você já pensei, parou? e já tive, né? Já E que teve me também, eu deixou também com a tive. cabeça. Exatamente. Né? Então, assim, o importante, né? Por que será que não deu certo? Né? Será que o paciente estava preparado? Será que Então, realmente ele veio porque ele queria? Será que teve uma falha do terapeuta? Porque normalmente você escuta na faculdade o seguinte, ó, veja se a falha não é tua, veja se a falha não é tua. Você nunca vai ver se a falha é do outro, você só vê se a falha é tua, né? sim, muitas Mas vezes a falha vem nossa até nesse processo, quando a gente pensar sobre tudo isso que a gente está falando, né? Se eu for empática, se eu for congruente com aquilo que eu estou ouvindo, aquele ouvir reflexivo, né? Aí sim eu vou estar ajudando aquele cliente a buscar esse caminho. Mas, muitas vezes, nós somos seres humanos, humanos. também temos, né, as nossas deficiências. Então, muitas vezes a gente está lá, mas está preocupado com alguma coisa, você não está com aquele inteira. E muitas vezes você apressa o processo que é do outro, né? E quando você apressa esse processo, pronto, não deu certo, Uhum. não vai dar certo. Por quê? Porque ele Eu não uso, está preparado. exatamente. Eu uso uma metáfora da seguinte forma, Sônia. Não sei, vou ver o que você acha, né? Eu digo assim, nós terapeutas, nós temos um papel de abrir uma porta, tá? Então, abrir a porta implica do indivíduo ter consciência sobre as suas coisas, Uhum. né? Porque até então, quando ele chega com problema, mas ele começou a ter consciência. Ainda está naquela fase de é verdade, não é verdade? Será que é isso mesmo, né? Tá? Uhum. E aí, no processo terapêutico, seja ele qual for, né? Você começa a mostrar a esse paciente que ele pode abrir essa porta e se deparar com essa consciência. Isso. Mas tem um detalhe, né? Porque a gente não pode empurrá-lo pela porta. Não, ele tem que ir Então, esse buscar nas paciente, dele. ele passa se ele quiser. Isso, isso. Perfeito, perfeito, Né? perfeito. Se ele está E pronto, e ele, muitas vezes se ele ele está não. pronto, qual é o Perfeito. tempo dele, Isso, porque cada um tem o seu tempo, e a gente precisa estar atenta a isso, né? entendeu? Perfeito. Mesmo na Exatamente. emoção, quando a gente vai trabalhar com emoção,
se você apressar, você pode piorar, Sim, né? sim, Ainda sim. mais lidando com E, emoção. exatamente. Por exemplo, nesse momento, né, que você abre a porta, que o cara vê tudo, tem horas que ele fala assim, puxa, eu tô indo embora, né? E fica aquela ideia, né, no ar, tipo assim, puta, não deu certo, caramba, Onde não eu deu errei? certo. Onde Onde eu eu errei? errei? Na realidade, eu não errei. Na Isso, realidade, muitas não tem vezes, erro, isso. né? Mas ele Muitas não está vezes não é pronto. erro, é porque não estava Ele não está pronto. pronto, É, é. tá? Então ele precisa de um tempo para perceber que se ele, na realidade, fora do nosso consultório, né, fora dessa bolha, né, que é altamente protetora, que é altamente empática, que é altamente aconchegante, né? E se ele não mudar, as coisas não vão funcionar. Não, não. E também tem a questão da família, né? Você falando isso me veio um pouco, Sim, o ambiente familiar. Muitas vezes o ambiente não propicia também Cia, a esse cliente mudar e voltar para aquele ambiente. Então, também, às vezes, você precisa até trabalhar essa questão do ambiente para que ele possa melhorar. possa mudar, para que ele Isso, possa mudar. isso. Exatamente. Até porque a gente sabe, né, quando ocorre qualquer tipo de mudança, tá? Mesmo em você ou em mim, né? A maioria das pessoas falam, né? Puxa, mas você não era assim, Isso, né? perfeito. Isso, Puxa, você não era assim, né? E aí o indivíduo para assim, pô, mas então eu não posso mudar, isso. porque eu não vou ser aceito. E aí será que ele ativa aquela crença que está lá atrás, né? Provavelmente, e aí volta a estaca zero de novo, porque às vezes não está nem seguro ainda de que Ainda da realmente mudança. ele pode mudar. E é bem isso, porque os outros se acostumam facilmente com aquilo que está bom, né? Então, quando você aprende, eu tenho uma coisa que eu digo para todos os meus clientes, que é muito importante, assim, a cada não que eu digo ao outro, é um sim que eu estou dizendo a mim. Então, todos os sims que eu estou dizendo aos outros é um monte de não que eu estou dizendo a mim. Então, quando a gente passa, né, a amadurecer, a trazer o adulto saudável que sabe que pode dizer não em determinadas situações e diz, o outro que não estava acostumado a ouvir esse não, fica como você falou. Ah, que é isso? E agora? Cresceu? O que que é? E aí pronto, né? Começa. Se eu não estou firme naquilo que eu realmente sei que posso, eu volto. Eu, Sim, né? sim, é Então, é bem verdade. isso, a questão de prontidão, de estar né, ciente de que pode mudar Sim, e que isso é bom sim. para ele, né? Você falou, tem uma frase que o Miller e o Honig diz, né, que é assim, Hum, quando a gente trabalha com empatia, com aceitação, né, e eu costumo dizer até nas minhas aulas, gente, empatia não é só se colocar no lugar do outro, vestir o sapato do outro, né, é aceitar o outro como ele é, com tudo aquilo que ele está trazendo. Então, quando o cliente se sente aceito, então ele fala assim: ao se sentir aceito, o cliente fica mais livre e disposto a experimentar movimentos para mudança. Por quê? Porque ele sente que ele não é né, um horror, como todo E que ele não mundo vai ser fala, julgado, né? que ele não vai ser Ele não vai ser julgado. julgado, porque a gente sabe, né? Que normalmente, puxa, o cara joga, nossa, que horror, que coisa horrorosa, né? Mas ninguém entende por que ele vai buscar isso, Quanto né? estigma Simplesmente, ele traz. Quanto estigma. exatamente, é o cara que tem dependência alimentar, o cara que usa abuso de substância, o cara que compra, né? Não importa o que ele faça, qual é a estratégia que ele utiliza, né? Isso. Ele vai Porque sofrer chegou eternamente. lá, né? E porque Por que chegou lá, chegou então, lá? é, Entendeu? as E às dores vezes que nem ele vivenciou. sabe por que chegou lá. Não. Que aí ele está naquela fase da Ponderação ou contemplação. Está pré-contemplação. fora da roda, por isso que nem, né, não existe a possibilidade de mudar, porque está além da Né? roda. Além da roda, né?
partir do momento que ele entra na roda, as coisas podem acontecer, que nem você falou. As mudanças podem ocorrer. E cada um tem o seu processo, como você Cada um falou, tem né? seu tempo. Assim, a Pode levar gente um tem que ano, meio respeitar o ano, tempo. 10 meses, 2 anos, não importa quanto Não tempo leve. importa. O que Não, importa é que ele está fazendo um movimento para sair daquele contexto. isso. Porque ele já tem uma ideia das desvantagens do comportamento dele. Ele Né? parou para refletir sobre Ele parou para refletir. isso. E é isso que a gente faz na intervenção, né? Tem outra frase que eles falam que eu acho muito lindo, é assim, há algo na natureza humana que resiste a ser coagido e forçado a agir. E, ironicamente, às vezes, o reconhecimento do direito e da liberdade de não mudar, porque é isso que a gente está dizendo, é o que torna a mudança possível. Olha só, quer dizer, quando eles. Porque eles estão lá, a gente não está forçando a nada. E Não, eles sabem que pode mudar ou não, aí está na escolha dele. Aí que ele. Espera, sou eu que estou querendo, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou decidindo, ninguém está me impondo. Porque toda imposição, nós também não gostamos, ninguém gosta, né? Tudo aquilo que é imposto, né? sim. Na realidade, a É gente tem uma certa resistência a, né? isso, isso. Né? Já Só sai depois de fora, nem já escute. sai, nem escuta, já tem o que fazer, não, já não escuto mais, né? Você tem que, eu costumo dizer assim, escreva no papel, tem que, pega, Que rasga, piga, esmaga e joga no lixo, porque tem que, ninguém gosta de tem que, né? E muitas vezes, antigamente, para se trabalhar as dependências, eles usavam muito da persuasão, da imposição, né? E isso não levava a mudança. Então foi o que o Miller e o Honeck perceberam, não, pera, tem coisas diferentes, vamos ver como é que a gente faz. Então, por isso que eu falo, primeira coisa, empatia, mas empatia aceitando, né? Desenvolver a aceitação, né? Isso é tudo de bom. sem dúvida, concordo com você, sem dúvida. Soninha, muito obrigada. Amei estar aqui com você. Ah, eu também. Evidentemente, o Papo Cabeça agradece. E eu vou dizer uma coisa, hein? Não pense que você vai escapar mais, tá? Vou te chamar para outras Obrigada. coisas também, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com você. Espero que eu tenha ajudado muitas pessoas, né? Estou aqui Sem à dúvida, disposição, tá? sem dúvida, Obrigadão. né? Um super Beijo, beijo para você. Um beijo, ótimo beijo final de para você e semana. para todos. Para você também. Tchau, querido. Tchau.